todos, obrigado pela presença de todo mundo. Meu nome é Kellerson, eu sou um dos sócios do grupo Fatal Model e diretor de negócios da Fatal Fans. E hoje é um dia muito especial para a gente, a nossa vinda aqui para Ponta Grossa, para o Paraná, para anunciar no dia de hoje o nosso patrocínio no Operário, o início dessa parceria, dessa longa parceria que começa. O Fatal Fans, que é a nova plataforma de venda de conteúdos do grupo Fatal Model, que está aí mais ou menos 4 meses de lançamento e que já está configurando como uma das principais plataformas do Brasil e que vai assumir a liderança e que a gente já vem assumindo a liderança em ações de marketing. Então, essa nossa aproximação com o futebol, que já vem acontecendo e que vem crescendo cada vez mais, vem nos colocando na dianteira da inovação aí em marketing, gerando resultado e engajamento nesse mercado que é tão grande no Brasil e no mundo, legalizado e que precisa ser respeitado. Acho que esse é o principal. Estou aqui com o Samuel. Vou passar para ti, Samuel, rapidinho. Obrigado, Kellerson. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer aqui inicialmente ao Operário, também a Andressa, que aqui nos acompanha. Dizer que a gente sempre foi muito bem acolhido aqui pela equipe do time, né? Também aqui estendo meu agradecimento para o presidente, também para o diretor de operações, o Rodrigo. Tivemos a oportunidade de almoçar, jantar junto, falar sobre essa parceria. Eu sou o Samuel Garato, sou responsável pela negociação, né, do acordo que firmamos entre o grupo Fatal Model, a Fatal Fans e o Operário, né? E ao longo de 2022 o nosso grupo fechou parceria com mais de 30 times do futebol brasileiro, dentre eles também o Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, Supercopa do Brasil, amistosos da seleção brasileira. Então, a gente estende essa parceria também aqui no estado do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, e mais uma vez agradecidos aqui pelo acolhimento. Boa tarde a todos, meu nome é André Surak, hoje eu venho representando a Fatal Fans. Me sinto muito feliz de estar aqui, nesse momento tão importante para o clube. Eu sei que esse apoio, tudo isso que a gente está fazendo hoje para o clube é para o crescimento. Isso gera oportunidade. Investir no futebol é maravilhoso e a gente está muito feliz de hoje estar aqui e poder contribuir com vocês. E esse movimento, gente, trazermos a Andressa para cá pela primeira vez, é um movimento que, como grupo, nós temos, que é de sempre trazer as estrelas principais do mercado em que estamos atuando para ter voz. A Andressa já é há muitos anos já se consolidando como uma das maiores, a maior criadora de conteúdo do Brasil, quando a gente olha ao longo do tempo, e que faz um trabalho que, além de tudo, movimenta a economia, gera resultado, e que, para a gente, é muito importante. Acho que aqui a gente une dois princípios que são muito importantes para a gente, que é fomentar o esporte brasileiro, que a gente sabe que um patrocínio ele ajuda o clube a crescer, ajuda a atingir melhores resultados, a chegar nos melhores resultados. E então a gente, como empresa, entende que isso é uma ação de marketing, mas que também tem um impacto importante para o esporte brasileiro. E também esse apoio que, enquanto outras plataformas de conteúdo do Brasil escondem os seus criadores de conteúdo, nós na Fatal Fans somos diferentes. Fazemos questão de trazer a Andressa, já trouxemos a Martina Oliveira em outro lançamento de patrocínio e pretendemos seguir forte com essa estratégia que nós sabemos que, ouvindo o nosso público, é uma demanda muito forte por esse apoio em espaço. Vamos às perguntas? Perfeito, gente. Uma boa tarde aos três. Então, eu sou o Yuri Silva, do BNT Esportes. Vocês falaram que estão expandindo, né, para esse mercado do futebol. Eu gostaria de saber como foi o processo de escolha do Operário Ferroviário e de Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cidade bastante conservadora e dividiu opiniões, né, a vinda da Fatal Fans para o Fantasma. Perfeito, obrigado pela pergunta. E, embora muito se escute que é uma cidade bastante conservadora, Ponta Grossa e o próprio clube Operário foi escolhido muito com base nos nossos dados.
o estado do Paraná e a cidade aqui de Ponta Grossa é uma das cidades que tem a maior volume de acessos em Fatal Fans e em Fatal Model, e que a gente entendeu como uma necessidade de recompensar a cidade e a torcida do Operário com esse patrocínio, tendo em vista essa conexão muito forte com a nossa marca. Então, esse foi um processo de decisão muito importante. Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Eu sou o Diego Chilo, do Portal A Rede. Eu gostaria de saber até quando vai esse contrato com o Operário, também questão de valores, né? Qual o valor desse contrato e também onde vai ficar estampada ali a marca da Fatal Fans no uniforme do Fantasma. Boa tarde. O nosso contrato ele tem duração de 12 meses. O valor de contrato, infelizmente, por força de sigilo, eu não posso divulgar. Estaremos tanto no calção, na parte traseira, quanto na meia, com a marca da Fatal Fans. Aqui. Boa tarde a todos, Andressa. Eu gostaria que comentar um pouco mais sobre essa questão da repercussão. A gente teve uma repercussão muito grande, uma boa parte, uma repercussão talvez negativa, o que vocês até já imaginavam, eu prevejo assim nesse sentido. E com organizações das torcidas femininas de Ponta Grossa, inclusive até fazendo apontamento sobre o respeito ao trabalho da Andressa, dos criadores de conteúdo, mas de como isso se aliaria aos princípios do operário ferroviário, principalmente em questão de família e de crianças. Queria que vocês fizessem um apontamento sobre isso, até para esclarecimento. Claro, eu entendo. E a nossa visão como empresa e como plataforma, bom, acho que primeiramente todo e qualquer patrocínio, independente do segmento, ele vai ter alguma taxa de rejeição, as pessoas que não gostariam, e dependente do segmento que fosse, né? E nós sabemos que quando estamos falando de temáticas como Fatal Model ou Fatal Fans, isso acontece também, não seria diferente, mas a gente tem muita clareza de que nós estamos atuando em mercados que são legalizados, que são enormes, que são importantes para a economia do Brasil e do mundo, que inclusive estão em expansão, e que toda a nossa publicidade ela é operada totalmente dentro da regulamentação. As publicidades elas são institucionais, ou seja, elas só levam apenas a logo, que por si só não diz nada. Então, a gente entende o quanto isso protege o público. E lembrando sempre que os patrocínios eles não aparecem nas vestimentas vendidas para a torcida. Então, não é possível uma criança, alguém menor de idade, adquirir, pelo menos por meios oficiais, a versão do uniforme com a nossa logo, né? Então, isso para a gente é um ponto bastante importante. E lembrando também que a Fatal Fans, todas as páginas públicas da Fatal Fans, elas são abertas ao público porque elas não contêm conteúdo adulto. Então, todas as páginas que um menor de idade poderia eventualmente acessar estão protegidas e lá não tem nenhum conteúdo para maiores de 18 anos. E para fazer qualquer compra, é necessário ser maior de 18 anos por um processo de verificação já nas conformidades da Lei ECA Digital, que é muito recente aqui no Brasil, e que, inclusive, muitas plataformas adultas ainda não estão aderindo a essa legislação, mas o Fatal Fans já nasceu respeitando, porque justamente somos a favor da proteção dos menores nesse cuidado com relação ao conteúdo consumido. Gostaria de complementar, né? Eu acho linda a história do Operário, porque é uma história de superação. E a gente não veio para mudar valores. A gente veio, na verdade, para contribuir. Porque a gente precisa, né, todos nós, da parte financeira. Então, de maneira alguma, nós queremos influenciar de forma negativa. Pelo contrário, eu acho que existe um respeito de ambas as partes. Porque eu acho que a sociedade está evoluindo muito. E o importante é respeitar um ao outro. E neste caso, como, né, a gente sempre deixa claro, é para maiores de 18 anos a plataforma. Em nenhum momento vai atingir jovens ou adolescentes, né? Até porque isso é cuidado com os pais. Os pais têm que cuidar os filhos, regular as redes sociais também, porque as crianças também têm que ter a supervisão dos pais. Então, pagamos impostos altíssimos, né? A gente gera emprego, pelo menos eu paguei mais agora no final do mês, eu vou pagar mais de R$200 mil só em impostos. Então, através dos meus impostos, as pessoas em casa recebem até o Bolsa Família, entre outros, né? Então, eu acredito que eu, como cidadã,
Eu busco, sim, trabalhar honestamente, né? Busco também o respeito da sociedade, porque é um trabalho, é uma plataforma legalizada, e a gente está muito feliz. E, como eu disse, a gente não veio para mudar os valores, pelo contrário. A gente veio para contribuir e investir no esporte. E, graças a Deus, a sociedade está crescendo e evoluindo. Boa tarde, Amanda Martins, do The Ponta News. Eu queria saber, nessa questão mais do conservadorismo aqui da cidade, vocês já esperavam uma grande evasão dos torcedores, enfim, o pessoal que não concorda? Como que vocês vão lidar com isso, ou vocês acham que foi só um baque, o pessoal não vai concordar e depois vai voltar atrás? Então, eu estou muito acostumada com polêmicas, né? Eu acho que os haters são maravilhosos. O que seria de nós se não fossem os haters, né? Porque sempre tem essa, né, de falem, isso gera engajamento, isso é ótimo, eu super lido bem com isso. Mas saiba que os torcedores fantasmas são os meus maiores patrocinadores. Inclusive, hoje eu recebi o valor de R$50 mil por uma meia suada para um dos torcedores, entende? Então, assim, existe o conservadorismo? Existe, mas também existe aquele consumidor dos nossos conteúdos. Então, assim, eu entendo que a grande maioria seja conservador, mas também existe uma parte da população que também já adere aos meus conteúdos. Magnífico. E só complementando, como o Samuel comentou, já foram mais de 30 clubes que nós patrocinamos e atuamos em conjunto ao longo desses anos. E eu diria que esse lançamento com o Operário vem tendo, por mais que sempre exista assim uma parcela de pessoas que ficam preocupadas, tem o mesmo grau de aceitabilidade que os demais. Então a gente entende como um processo natural em que sim, as pessoas primeiro têm inclusive o desconhecimento de como funciona, e aí convido todas as pessoas que estão preocupadas, desde que sejam maiores de 18 anos, a acessarem, entenderem como funciona a plataforma, para entender realmente. Eu entendo que parte da preocupação ela vem do desconhecimento. E além disso, a gente entende que é um processo natural mesmo. Então, provavelmente, da baixa fricção, da baixa preocupação que vem, que a gente entende dessa forma, tá? Os patrocínios que nós realizamos, lembrando que, como a palavra que a Andressa falou agora, o hater, né? O hater ele faz muito mais barulho do que a pessoa que está apoiando. Então a gente entende essa fatia como uma fatia pequena da população, pequena da torcida, e que a gente convida para se aproximar da gente, para a gente entender e seguir atuando em conjunto. Nossa ideia é juntar, é aproximar e não distanciar. Na verdade, gera renda também, né? Porque tem mulheres cis, mulheres trans, existe também homens dentro da plataforma e às vezes não vendem um conteúdo tão forte quanto eu. Eu sou bastante conhecida por vender um conteúdo mais agressivo. Mas também existem mulheres que vendem conteúdo de biquíni, mais sensual. Então imagina, né? Uma mulher, de repente, ela é mãe, ela não tem um marido, ela precisa pagar as contas e sustentar o seu filho. Ela tira suas fotos ali, ela não está fazendo mal a ninguém, ela está recebendo o dinheiro dela, ela está de biquíni, ela não está nem se expondo. E tem quem compre, assim como tem conteúdo de pé, tem pessoa que tira foto do pé. E que mal há nisso, né? De repente, não, a Andressa é exagerada, tá tudo bem, mas todo mundo sabe. Mas eu não represento só esse pessoal, né, que faz os conteúdos como eu, mas também uma parcela de pessoas que decidiram trabalhar em casa e ganhar com o conteúdo. Então eu acho que a gente não pode julgar o outro, até porque a gente não sabe a necessidade do outro. Até você estar numa situação onde você não tem emprego, porque infelizmente no nosso país, né, existe uma taxa muito alta de desemprego. Então você não pode julgar o outro pelo desespero. De repente você é um pai de família, né? Você tira a foto do seu pé e ganha lá seus R$50. Você diz, nossa, que beleza ganhar R$50 tirar a foto do pé. Que mal tem você mostrar o seu pé. Então é mais uma questão das pessoas entenderem que hoje a internet traz essa coisa de você trabalhar em casa, de você ter a sua independência. Então eu sei que a gente está quebrando esse tabu. Eu sei que é difícil às vezes, ainda mais, né, para uma cidade, né, do interior, mas eu acredito que quando você se coloca no lugar do outro, você entende a necessidade do outro, não tem ninguém roubando, não tem ninguém passando a perna em ninguém, são pessoas maiores de idade, né? Não estamos atingindo um público que não é para atingir, pelo contrário, a gente sempre tem esse respeito. Então eu gostaria que, de uma forma, todos, né, da população
olhassem com bons olhos, porque se nós, né, que temos o patrocínio para investir no futebol, só tem a unir forças e não mudar a essência de vocês. Vocês comentaram que sobre valores vocês não vão entrar nesse detalhe, né? Eu gostaria de saber a partir de quando a marca estará estampada no uniforme do Operário Ferroviário, e que vocês comentassem um pouquinho também do jogo de sábado, que é contra o Vila Nova, uma equipe que também tem a marca de vocês estampada. Exatamente. Já nesse próximo jogo, no sábado, então, o time já entra em campo com a nossa marca no calção e nas meias, e para a gente foi uma feliz coincidência do primeiro jogo já ser contra o Vila Nova, que é, como você comentou, o nosso outro clube patrocinado, como Fatal Fans. A gente está até brincando, né, que vai ser a disputa Andressa versus Martina. E aí vamos ver quem é que ganha. Então, estamos muito animados. Vai apostar ainda. Se vocês ganhar, olha só, se vocês ganhar, a Martina tem que me dar 50 mil reais. E se for o contrário, aí se o Vila Nova ganhar, eu que tenho que dar 50. Então, assim, ó, eu mais do que nunca estou torcendo por vocês, hein? Porque eu estou apostando em vocês. Bom, insistindo um pouquinho mais nessa questão de bastidores do contrato, vocês já explicaram aqui números que gera muita renda, enfim. Gostaria de saber quem procurou esse contrato, a formulação desse contrato. Se foi a Fatal Fans que foi atrás do Operário, se foi o Operário que foi atrás do Fatal Fans, e quem ali do Fantasma, né, que acabou insistindo para formalizar esse contrato. Na verdade, foi mútuo, tá? Essa procura. A gente sabe que hoje no mercado, né, várias variáveis atingem no mercado de futebol. Então, há pouco tempo nós tivemos a regulamentação das bets, que fez com que várias empresas que colocavam muito dinheiro no mercado acabassem recuando. E o nosso grupo ele sempre foi um grupo muito presente no futebol brasileiro, em diversas competições, inclusive em competições estaduais. Então, também vigoramos como patrocinadores do Paranaense este ano, né? E estivemos lá com os nossos prismas, as nossas placas na beira de todas as rodadas do Paranaense. Então, acabou ali gerando um interesse mútuo, onde a gente sentou para conversar, através de agência, inicialmente, e aí, então, entendemos que poderíamos prosseguir. Tínhamos o aval de todos aqui dentro do clube, né? Inclusive presidente, diretores, e então acabamos fechando aí esse patrocínio. Aqui. Poderia ser 50 mil para uma instituição de Ponta Grossa. Fica a dica aí, fica a sugestão. André, eu queria que você falasse um pouco do desafio da comunicação. Acho que vocês abordaram isso, de como levar a marca e explicar o processo para as pessoas, para romper preconceitos, né, promover inclusão nesse sentido. Queria saber da tua experiência, conversar com outras mulheres, criadoras, famílias, eventualmente, como é esse processo para conseguir explicar, por exemplo, não vai estar no uniforme para ser vendido, mas uma criança, um adolescente pode ver a marca e questionar seu pai e sua mãe sobre o que seria essa marca. Como que você fala de experiência, de como abordar isso também para ter um processo de comunicação eficaz? Claro, recomendo. Bom, acho que a resposta, essa pergunta é uma pergunta muito válida e ela se aplica para muitos segmentos, né? A gente sabe o quanto bets figuram ainda, né, no futebol, e é uma pergunta sensível também de ser respondida. É uma resposta que tem que ser dada com muito cuidado, assim como bebidas alcoólicas, assim como diversos outros segmentos. Mas a recomendação que a gente tem para, se algum pai precisar de alguma explicação de o que é essa Fatal Fans que aparece no calção, a resposta é uma plataforma de venda de conteúdo. E é isso. Porque existe conteúdo voltado para maiores de 18 anos, mas não necessariamente, como a Andressa estava falando aqui. E, além disso, repito, se algum menor de idade que tiver acesso à internet sem a supervisão de um maior de idade, que não é o ideal, né? Ele não vai conseguir adquirir, mesmo que tenha acesso à conta bancária, ele não vai conseguir adquirir nenhum material, nenhum conteúdo voltado para adultos. Então, essa é uma camada extra de proteção que, inclusive, muitos dos nossos concorrentes não têm e que a gente desenvolveu justamente para poder ter essa tranquilidade de responder essa pergunta e de instruir os pais, de que é uma plataforma de conteúdo, uma plataforma de venda de conteúdo. E que a gente sabe que mesmo se alguém acessar, não vai conseguir comprar nenhum conteúdo indevido.
Exatamente, até porque assim, hoje a gente sabe que no Instagram as pessoas também são criadoras de conteúdo. O pai não precisa explicar do quê, né? Até porque se ele pesquisar, ele não vai ter nenhuma foto indevida no site. Então, se ele perguntar, não, meu filho, é só quando você for maior de idade você pode participar. E aí, né, de uma forma, até porque, que nem eu disse, a responsabilidade é dos pais quando se trata de adolescentes e crianças, né? Porque é uma plataforma para maior de 18. Para você fazer o cadastro, você tem que ser maior de 18. Então, mas eu acredito que dessa forma, dizendo assim, olha, é para criadores de conteúdo de uma forma geral, sem entrar em detalhes, acho que é fácil do pai poder sair, né, pela tangente. Porque a gente não precisa, tem coisas que não precisa falar para as crianças. Só complementando, muito boa a sua pergunta, uma pergunta pertinente, né? O nosso grupo ele é pioneiro no Brasil na adoção de dispositivos e tecnologias para aferir a idade de pessoas que acessam as nossas plataformas. Semana retrasada estávamos no Palácio do Planalto, junto ao Ministério da Justiça, também a NPD, discutindo a implementação do ECA Digital. Então, a gente entende que essa é uma discussão importante, o Brasil está regulamentando a internet com relação a isso, e a nossa empresa ela é pioneira na adoção de tecnologia para poder tornar a internet mais segura.